aqui anunciada, né? Eu queria convidar você mais uma vez a nós refletirmos um pouquinho no Salmo, mais uma vez no Salmo, é o Salmo número 1. Salmo número 1. É um salmo que, a princípio, nós não sabemos quem é o seu autor. No entanto, alguns estudos, alguns estudiosos que defendem que ele é da autoria de Davi. Foi escrito por Davi, embora não tenhamos aqui a designação da autoria do salmo. No entanto, a linguagem vista no salmo leva a crer que ele é de autoria davídica, né, de autoria do rei Davi, o maior escritor dos salmos, né, aquele que tem o maior número de salmos aqui registrado, escrito por ele. Nós vamos ler o Salmo número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O livro dos Salmos é aberto, né, descortinado aqui diante de nós, com esse Salmo número 1. Não poderia ser outro Salmo, né? Nós entendemos pela própria didática do Salmo, nós entendemos a sua importância, né? Os comentaristas vão nos dizer o seguinte: este Salmo é como se as portas desse livro estivessem sendo abertas diante de nós, né? E assim ele pode ser denominado de o Salmo dos dois caminhos, das duas portas, o Salmo das duas decisões, né? De uma decisão acertada e de uma decisão errônea, né? E por isso o livro dos Salmos ele tem esse salmo aqui como uma introdução, assim nós poderíamos dizer, para nos apontar, para nos mostrar que nós temos uma escolha a fazer. Ou nós caminhamos com Deus, ou nós caminhamos distante de Deus. E o Salmo nos dá essa indicação, o Salmo nos dá essa orientação, nos mostrando não apenas a escolha daqueles que caminham com Deus, daqueles que buscam fazer a vontade de Deus e as suas recompensas, mas ao mesmo tempo o Salmo nos mostra a caminhada errônea daquele que se distancia de Deus. E não somente isso, o salmista aqui vai nos mostrar também os resultados da escolha também daquele que escolheu, daquele que optou em andar por um caminho ou por caminhos distantes de Deus. De sorte que esse salmo ele é didático, ele é informativo, ele é instrutivo. Nós temos muita clareza, nós aprendemos facilmente com este salmo. Ele começa no versículo 1 fazendo a distinção. É como se ele estivesse olhando para o caráter desses dois homens, para o caráter dessas duas pessoas, e aqui estivesse traçando, apontando, olhando para as qualidades, adjetivando esses homens. E ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está dizendo aqui que é bem-aventurado o homem que não faz essas coisas. A expressão bem-aventurado aqui significa mais do que feliz, né? Nós vivemos num contexto de mundo em que as pessoas procuram, por todas as formas, a felicidade, serem felizes. Mas a verdadeira felicidade, a Bíblia vai nomear aqui de bem-aventurado, ou seja, que é mais do que feliz, só é aquele que segue os passos do Senhor. Logicamente, aqui nós vemos a identificação do caráter desse homem pelo lado negativo, por aquilo que ele não faz. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios.
ou seja, que não anda de conformidade com aquilo que os ímpios, com aqueles que não conhecem a Deus, determinam. É um homem que não acha consenso ou não se entrega às práticas daqueles que praticam a iniquidade. A expressão aqui não é o assentar-se e nós estarmos indo fazer a diferença, indo levar a palavra de Deus. Mas a expressão aqui, assentar-se, que não se assenta, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, é a expressão de não fazer, de não viver como os ímpios vivem. Logicamente, nós somos como Jesus Cristo, nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Jesus, quando esteve na terra, no seu ministério, ele levou a palavra aos pobres, àqueles que eram mal vistos pela sociedade. Cristo falou do amor de Deus, levou a pregação da palavra de Deus às prostitutas, enfim, a todos aqueles que eram vistos de forma equivocada. Ele leva a palavra de Deus, mas a expressão aqui no Salmo é que nós não devemos andar no conselho dos ímpios é viver como os ímpios vivem. E ele ainda diz, não se detém no caminho dos pecadores. Aqui é a expressão que, mais uma vez, em paralelismo, que nos leva a entender o caminho dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, daqueles que escarnecem de Deus, daqueles que não honram a Deus, daqueles que não vivem o plano de Deus, o projeto de Deus. Aí no versículo 2 ele diz, antes, agora ele fala de uma expressão positiva naquilo que ele faz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é essa lei do Senhor? A lei exposta de Deus na palavra do Senhor. O salmista diz que esse homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer nessa lei. E o seu prazer é identificado pelo compromisso com essa lei. Ele diz que na sua lei medita de dia e de noite. Não é aquele que simplesmente passa apressadamente pela palavra, que lê a palavra como se fosse um peso, como se fosse uma obrigação. Mas o salmista está dizendo aqui que esse homem tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. É interessante que essa expressão medita no texto, vem daí da palavra meditar, né, do verbo meditar, ele significa ruminar. Ele tem como um dos seus significados a expressão ruminar. Nós lembramos, vivemos numa cultura interiorana, e nós lembramos dos animais que muitas vezes nós convivemos, nós criamos, né? Por exemplo, a bovinocultura, se você, à noite, você observar a bois e vacas no curral, você vai perceber que ela está fazendo um movimento lá que faz parte da sua digestão, que é trazer o alimento do estômago à boca e ruminar, né? Nós conhecemos popularmente na nossa cultura como remoer, né? Mas a expressão correta é ruminar. Ele traz o alimento do estômago à boca e ele começa a mastigar novamente, né? O salmista está lembrando aqui que aquilo que o homem justo, o homem bem-aventurado aprende na lei de Deus, o acompanha em todos os seus momentos, de sorte tal que ele medita, que ele rumina essa palavra, que ele tem essa palavra sempre na sua mente, ele está integralmente, ele está na integralidade do seu tempo comprometido com essa palavra, trazendo-a ao seu coração, trazendo a evidência ao seu coração para que ela se torne prática em sua vida. E ele diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora aqui, a comparação ao homem, com o homem, olhando e trazendo a expressão para o homem bem-aventurado, o salmista vai lembrar que ele é como uma árvore, que ele está plantado junto à corrente de águas. É uma árvore, aí nós imaginamos que jamais lhe falta a água, jamais lhe falta o alimento para que ele possa crescer, para que ele possa se rejuvenescer, para que ele possa produzir. Mesmo em tempos de seca, em tempos de verão, em tempo de sol causticante, nós vamos olhar para o justo, a expressão do salmista é essa aqui, nós vamos vê-lo verde, nós vamos vê-lo produzindo, vamos ver ele produzindo em todo tempo. Ele diz que a sua folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós lembramos aqui que o justo, onde ele estiver, onde Deus permitir que ele esteja, ele vai produzir.
Não tem como aqui nós não lembrarmos da história de José do Egito, né, que ainda na adolescência, por inveja, por disputa entre os irmãos, ele foi vendido. E ele foi criado, ele cresceu longe da sua família, cresceu longe dos seus pais, cresceu longe dos seus irmãos. Ele se tornou um escravo, né? Ele foi vendido aos midianitas, ele começou a administrar a casa de Potifar, mas a Bíblia nos diz ali, confere com relação a isso, que em tudo que José colocava, Deus fazia prosperar. Em José colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. Porque é assim, o justo ele prospera onde quer que ele esteja, independentemente das circunstâncias. Quando ele vai ao Egito, né, mais uma vez, ele prospera, ele se torna ali a segunda pessoa, abaixo apenas de Faraó, e depois ele é utilizado por Deus como instrumento do Senhor para a salvação da família de Deus da família de Israel que estava a padecer na terra de Canaã. E eles sobem ao Egito e são abençoados. José não retalha, não traz retaliação sobre os seus irmãos, mas ele os perdoa, porque José era essa pessoa produtiva. É a imagem aqui dessa árvore que o salmista nos lembra. E assim somos nós, irmãos. Se nós estivermos firmados no Senhor, nós somos mais do que abençoados. Mas no versículo 4, agora, o salmista começa a traçar a vida do ímpio. Ele diz: os ímpios não são assim. Ou seja, tudo isso que ele disse acerca do justo, ele diz que o ímpio, em nada disso se adequa a ele, nada disso é concernente ao ímpio. São, porém, como a palha que o vento dispersa, como a palha que o vento leva, que o vento mais forte, ou o vento, quando agitado, leva para todos os lados, né? E ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E, amados, como é maravilhoso nós sabermos que somos conhecidos de Deus, que somos identificados por Deus, que temos a bênção do Senhor. Que mesmo em meio às lutas, às provas, às circunstâncias adversas, nós podemos contar com a sua presença e com o seu cuidado. Se você deseja o cuidado de Deus, se você de fato quer ser feliz, quer ser mais do que feliz, é isso que a palavra de Deus nos diz: entregue-se a Ele, entregue sua vida a Deus. Só assim nós podemos encontrar conforto e segurança. A felicidade que o mundo, que o homem nos oferece é uma felicidade vazia, é uma felicidade sem propósito. Mas a felicidade que Deus nos dá aqui, como o texto nos diz, é a bem-aventurança do Senhor, e com isso nós somos mais do que felizes. E o salmista nos lembra que essa felicidade, que essa distinção que Deus faz entre justos e ímpios, não é apenas aqui para essa vida, mas é para o futuro. Quando ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Veja aí, Deus está falando, o salmista está nos lembrando aqui do juízo de Deus. Isso nos faz lembrar do julgamento de todas as coisas. Nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, definitivamente justos e ímpios serão separados, estarão em posições diferentes. E ele diz: por que o Senhor fará isso? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que você seja conhecido por Deus, que nós almejemos ser conhecidos por Deus nessa proporção de sermos justos, de sermos fiéis, de sermos bem-aventurados. E não existe outro caminho a não ser nos entregarmos a Deus de todo o nosso coração. Que esse dia, hoje, sábado, dia 2 de maio, seja um dia diferente na sua vida, seja um dia importante na sua vida, para que você experimente essa transformação do Senhor, e que Ele te abençoe, e que Ele te proteja, e que Ele seja com você.